Amém. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Nós estamos muito felizes, mais uma vez, de estar aqui na casa do Senhor. Nós já cantamos músicas maravilhosas. E eu fiquei pensando aqui, meus irmãos, sobre essa última música. Essa música é muito antiga, é verdade, mas ela tem uma mensagem importantíssima para a nossa vida. Certa vez eu ouvi uma pessoa falando que essa música é uma música incoerente. Tudo entregarei. E eu fiquei pensando sobre isso, mas como que essa música pode ser uma música incoerente? E pensando muito, eu entendi que ela não é incoerente, ela é uma música correta, uma música perfeita. Nós precisamos entregar tudo ao Senhor. E eu quero dizer para você, meu irmão, se você ainda não conseguiu entregar tudo ao Senhor, e aqui eu não estou falando de dinheiro, dinheiro inclusive, tudo pertence ao Senhor, mas aquela área da sua vida que você ainda não dedicou ao Senhor, aquilo que você ainda está tendo dificuldade, entregue ao Senhor, tribute ao Senhor, fale para Ele: Senhor, isso aqui pertence ao Senhor, eu não consigo mudar a minha própria vida, eu me entrego ao Senhor. É pela fé, não é apenas de palavras vazias, palavras ditas ao vento, não. Você precisa falar ao Senhor de todo o seu coração: Senhor, tudo eu te entregarei. Eu vou te entregar a minha família, eu vou te entregar os meus bens, a minha vida, os meus filhos, os meus pais, tudo pertence ao Senhor. Então toda vez que você cantar essa música, cante pela fé, tributando ao Senhor a sua vida e tudo que você tem de melhor ao Senhor, porque tudo é dele e tudo é para Ele. Amém? E nós estamos numa série de mensagens muito interessante, a Terceira Guerra Mundial, né? Desde uns domingos atrás nós começamos essa série, nós já passamos por vários ensinamentos importantíssimos para a nossa vida. E nós vemos, né, no século passado nós tivemos duas grandes guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial, ela também é conhecida como a Guerra das Guerras, né? Quantas pessoas perderam a sua vida naquela guerra, e na Segunda também, e de lá para cá, a gente passou por várias também, guerra no Golfo, a gente vê os conflitos no Oriente Médio que são intermináveis, né? A gente vê começando lá nos relatos bíblicos, e esses conflitos ainda perduram, inclusive no tempo atual, está acontecendo um conflito no Oriente Médio, crise na Rússia, na China. Agora a China já está fazendo exercícios militares em volta da ilha de Taiwan. Nós não sabemos o que pode acontecer, Deus sabe o que pode acontecer, mas o fato é que todas as guerras provêm do pecado. E hoje quem esteve de manhã, às 10 da manhã, o pastor Anderson falou muito sobre isso, que tudo começa no pecado. Ele foi falando do relato lá da criação, a queda, e desde então o pecado tem trazido tantas mortes, tantos problemas para a nossa vida, e as guerras começam com o nosso pecado. E nós vemos hoje, nós estamos vivendo um mundo de incoerências. Na era da comunicação, as pessoas não sabem mais dialogar. Na era do respeito, as pessoas não se respeitam mais. Na era do direito, todos querem direito, mas ninguém quer saber da sua responsabilidade. Então o grande problema do ser humano é que ele está em guerra com o príncipe da paz. O problema não são os países que estão atacando uns aos outros, o problema é o coração dos dirigentes e o coração também do nosso nível aqui. Porque se eu dou um troco errado, se eu recebo um troco errado e eu não devolvo, eu estou mostrando com a minha ação que eu estou em guerra com o príncipe da paz, eu estou em pecado. E aí nós vamos subindo as instâncias todas e nós vamos chegar nas grandes guerras mundiais. Tiago 4, 1 a 3 diz: de onde vêm as guerras? De onde vêm as guerras e as brigas? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam, vivem lutando e fazendo guerras, não têm porque não pedem, pedem mas não recebem, porque pedem com más intenções, a fim de gastar com os vossos próprios prazeres. Então as guerras começam dentro do nosso coração,
com o nosso próprio pecado. A cobiça, a matança, a inveja, tudo começa no pecado. E o pastor Juan falou no domingo passado sobre Corá, a rebelião de Corá contra Moisés, contra Arão. Deus abriu a terra, engoliu a todos eles, e Deus vingou ali e matou todas aquelas pessoas. Por quê? Por causa da rebelião contra aquele que era o líder que ele havia instituído sobre o povo. Então o ser humano, ele está em rebelião contra Deus. A pergunta que se faz é: haverá uma terceira guerra mundial? Nós não sabemos. Especialistas dizem que sim. Mas se haverá ou se não haverá, nós precisamos ter uma certeza: o Deus de Israel está conosco, Ele nos guardará. E ainda que o mal acampe-se ao nosso redor, o Senhor estará na condução, porque nem nada pega Deus de surpresa, nem um evento pega nosso Deus de surpresa. Ele está com tudo nas suas mãos, Ele conduz a história do universo. Amém? Então nós vamos ler a Bíblia, é o mais importante. Nós vamos ler 1 Samuel capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 13. Eu vou ler na versão NVI, para facilitar um pouco, também está exposto aí também na tela. Samuel morreu, e todo Israel se reuniu e pranteou, e o sepultaram onde ele tinha vivido, em Ramá. Depois Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade do Carmelo, era muito rico, possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosquiadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome da sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita, mas seu marido, descendente de Calebe, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosquiando as ovelhas. Por isso enviou 10 rapazes, dizendo: levem minha mensagem a Nabal em Carmelo e cumprimente-o em meu nome. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e para a sua família, e muita prosperidade para tudo o que é seu. Sei que você está tosquiando suas ovelhas. Quando seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, e durante todo o tempo que estiveram no Carmelo, nada que fosse deles se perdeu. Pergunte a eles, e eles te dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, deem a nós, seus servos, e ao filho Davi o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem, em nome de Davi, e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo dos seus senhores. Por que eu deveria pegar meu pão e a minha água e a carne do gado que abati para meus tosquiadores e dá-los a homens que vêm sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou aos seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim se fizeram. Assim eles fizeram e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Vamos orar ao nosso Deus para que Ele nos abençoe. Pai, nós glorificamos ao Teu nome. Nós estamos aqui diante da Tua palavra. Não é uma palavra minha, é uma palavra do Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, que deixou para nós, para o nosso enlevo espiritual, para a correção da nossa vida, para ministrar ao nosso coração. Portanto, ó Deus, que o Senhor fale em nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós estamos desejosos de ouvir, porque a Tua palavra é boa, é perfeita e é agradável, e ela vem de encontro à necessidade do nosso coração. Louvado seja o Senhor, em nome do Senhor Jesus que nós oramos, amém. Então, meus queridos, nós estamos aqui diante de um texto intrigante. O personagem principal aqui é o rei Davi.
ele ainda não era rei de Israel efetivamente, apesar de que ele já tinha sido consagrado rei pelo profeta Samuel, mas ainda era rei de Israel, o rei Saul. E nesse momento da história aqui, Davi estava fugindo de Saul. Por quê? De tanta inveja de Davi, Saul queria matá-lo, e ele estava buscando a morte de Davi. E Davi vivia nos desertos, como um nômade, junto com o seu exército. Em certo dia, o texto relata isso, os pastores desse homem, que a Bíblia relatou aqui como Nabal, estavam próximos do acampamento de Davi, e Davi protegeu, enquanto eles pastoreavam as suas ovelhas, ele protegeu eles, E o que aconteceu? Agora Davi estava precisando de uma ajuda. Davi, junto com seus 600 homens, precisava comer. Então Davi teve uma ideia brilhante quando soube que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Daqui a pouco a gente vai chegar nessa atividade. Então Davi manda os seus 10 mensageiros, 10 jovens, para ir lá pedir para que Nabal cedesse um pouco de comida, alguns mantimentos para que eles pudessem se alimentar. Então esse era o contexto. E o versículo 1 fala que Samuel tinha acabado de morrer, e o povo pranteou. Então a história de Samuel era uma história muito famosa ali naquela época. Era o profeta de Deus. Davi, ele era muito conhecido também como um homem valente lá, que tinha derrotado o gigante Golias. Então, olha só, nós estamos diante de personagens importantíssimos. E agora esse Davi pede uma ajuda, um homem que ele ajudou, e ele recebe uma resposta muito difícil de ser recebido. Quando aquele homem distrata os homens de Davi, e Davi recebe aquela palavra, Davi ficou cheio de fúria no seu coração, cheio de ira em seu coração, e decidiu matar a Nabal. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. O mesmo Davi que num dia anterior tinha deixado de matar Saul dentro de uma caverna, ele deixou de matar Saul, agora ele estava decidido a matar uma pessoa que era seu oponente, que era um homem de muitas posses, Então, vamos falar um pouquinho agora sobre quem era esse homem Nabal. O versículo 2 fala que ele era um homem de muitas posses, que ele tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Nós fizemos as contas, no dinheiro de hoje, esse homem tinha em bens aproximadamente 10 milhões de reais, alguma coisa próximo disso no nosso dinheiro de hoje. Então ele realmente era um homem abastado. E ele estava também numa atividade econômica dele, que era de tosquia daquelas ovelhas. Nós que conhecemos um pouco sobre ovelhas, sabemos que ovelhas dão 2 quilos de lã, 5 quilos, 20, 30 quilos. Então, fazendo uma conta bem básica, se cada ovelha dele desse uns 5 quilos de lã, ele teria recebido ali naquela tosquia próximo dos 300 mil reais. Então ele realmente estava com a conta corrente dele bem cheia, Então ele estava bem. Então por isso que Davi falou, é uma hora boa para eu te pedir um pouco de comida, porque você tem como me ajudar. E aí a palavra começa a falar um pouco das características desse homem e da esposa dele. Então o nome dele era Nabal. O que significa Nabal? Significa tolo, um homem tolo. A esposa dele se chamava Abigail. Significado do nome dela: meu pai é alegria. Olha que contrassenso, um tolo casado com alegria. É uma coisa meio estranha, Mas as pessoas lá naquela época recebiam o nome por causa do seu significado. Os pais davam os nomes com origem em significados. Então esse homem, ele era tolo. E a Bíblia também fala que a esposa dele era uma mulher formosa e uma mulher sensata, uma mulher sábia, enquanto que ele era maligno e ele era duro no trato. Só que o curioso é que ele não era apenas duro no trato algumas vezes por dia ou algumas vezes por semana, ele era duro no trato em todo o tempo. Pensa numa mulher que tem o nome de alegria, vivendo, sendo escorraçada pelo seu marido a todo tempo.
Os seus empregados não podiam nem ter contato com ele direito, porque ele era um homem duro no trato em todo o tempo. Então eram temperamentos completamente distintos. E aí eu fiquei pensando muito sobre essa questão de temperamentos, né? Pensa numa moça que está se preparando para casar, né? Ela tem o noivo, né? Como um príncipe encantado, aquele que vai trazer uma alegria, né? Por todos os dias da vida deles. E quando casam, descobre que aquele homem é duro no trato. Na época do namoro, ele era florzinha para cá, florzinha para lá. Mas depois do casamento, ele se transforma. Eu não sei se Nabal era desse tipo de pessoas. Mas aí vai um primeiro conselho a você, jovem, menina. Avalie bem o rapaz que você está escolhendo para você se casar. A decisão, eu costumo dizer isso, a decisão mais importante na vida de um rapaz e na vida de uma moça, a segunda mais importante, que a primeira é a decisão ao lado de Jesus Cristo de Nazaré. Agora a segunda mais importante é o casamento, porque se você casa com um homem como Nabal, ou então se você casa com uma mulher rixosa, você vai ter um tremendo de um problema, assim como essa mulher tinha um problema casada com esse homem que era um homem mau e um homem perverso. É a Bíblia que relata isso, que ele era mau e que ele era perverso. Se a gente seguir um pouco mais no texto, ela fala que ele é um homem de Belial, é um homem maligno, um homem que tem um coração voltado, inclinado para as coisas da carne. O pastor Juan explicou muito sobre isso, né? Então nós precisamos ter muito cuidado como a gente se porta, como a gente é conhecido, né? Eu não estou falando de rótulo aqui, eu estou falando efetivamente como a gente é conhecido. Como é bom, quando eu olho para a vida de várias pessoas aqui, eu posso falar palavras elogiosas. Como é bom estar com o Judson é uma pessoa maravilhosa, Cordato, o Isaac, eu falo de vários aqui. Agora, como é ruim quando alguém refere-se a você com palavras pejorativas. É assim que esse homem era conhecido. E agora Davi faz um pedido para ele, e o mais interessante sobre o pedido de Davi, que foi um pedido recheado de educação, de cordialidade. Davi pediu para que os servos dele, de Nabal, chamasse ele de homem próspero. A paz seja com você, a paz seja com você, seja com a sua família, seja com seus bens. Irmãos, quando a gente recebe um cumprimento desse tipo, o nosso coração se abre, né? Você recebe alguém na sua casa, a pessoa vai chegando e fala assim: a paz esteja aqui nessa casa, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seus bens. Como é gostoso a gente receber palavras desse tipo. Mas com Nabal era diferente. Nabal recebeu esse tipo de argumentação, de cumprimento, e ele respondeu de uma forma ríspida. Ele respondeu de uma forma que não deveríamos responder a ninguém. Davi desejou paz para a casa dele e ele declarou guerra a Davi. Ele simplesmente responde para aqueles homens: espera aí, eu não sei quem é Davi, não sei quem é esse filho de Jessé, e ademais, eu sei que tem muita gente fugindo, muitos escravos fugindo aí dos seus senhores, referindo-se a Davi fugindo, né, de Saul. Então, quando Davi recebe aquelas palavras, naturalmente, ele se encheu de fúria. E o interessante é que o pedido que Davi faz era um pedido muito simples. Era pedido por comida, por mantimento. Nos ajude como eu te ajudei. O que ele recebe? Palavras duras, palavras ríspidas, palavras mal educadas. E aí eu sempre gosto de parar e pensar: quando nós recebemos um pedido, como é que nós temos respondido aos pedidos que nos fazem? Eu não estou aqui me referindo a apenas pedidos muito educados, muito cordiais, como o que Nabal recebeu. Seja ele como for, nós vamos ser definidos por como a gente age perante as situações da nossa vida. Então nós precisamos agir com sabedoria, precisamos agir com cordialidade. A resposta dele provocou uma fúria no coração de Davi, e Nabal estava fazendo jus ao seu nome, tolo. Ele estava agindo como um tolo, e era uma impostura. O que é impostura? É uma ação de um impostor,
alguém que recebeu o bem está devolvendo o mal. Então nós precisamos ter muito cuidado com esse tipo de postura, postura temerária, postura agressiva, postura cruel, rude, ainda mais com quem ele estava respondendo, que era o futuro rei da sua própria nação. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso, cuidado para a gente não provocar a ira no coração das pessoas. Nós estamos falando aqui da Terceira Guerra Mundial, e muitas guerras começaram com a ira, com palavras mal faladas, respostas mal dadas, como aquela. Então Davi agora estava pronto a agir de acordo com a sua própria vontade. Ele estava agora sendo dirigido pela sua fúria. O Provérbios 15:1 fala que a resposta branda desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. E às vezes a gente desperta uma ira avassaladora no coração das pessoas. Robert Jones, um autor, disse que a ira é um fio sempre presente no fio da humanidade caída. E é verdade, desde o Éden, o homem se rebela contra Deus, e Deus expulsa. Saiu do Éden um assassino irmão, rebelião contra Deus. Os outros querem montar uma grande estrutura para chegar até o céu, para que o nome seja conhecido, rebelião. O homem tem se rebelado com Deus, e essa rebelião tem atingido países, nações inteiras, continentes inteiros. Eu falo o que quero, e acabo ouvindo o que eu não quero. Irmãos, muito cuidado com o que você fala. Eu conheço muitas pessoas que falam assim: eu não levo desaforo para casa, de jeito nenhum, eu não engulo sapo. Não. Então você está fadado a ser conhecido como um Nabal. É preciso que você leve desaforo para casa, sim. Por quê? Você precisa ter um coração como o de Jesus Cristo. Você precisa ter um coração perdoador. Porque o perdão é uma atitude, é uma resposta a uma ação que fizeram contra nós. Então nós precisamos agir com perdão. Todas as vezes que as pessoas agem sem pensar, e aconteceria com Davi também, vem depois o remorso. Ah, mas por que eu fiz? Eu fui tomado por uma fúria intensa, não era eu que estava ali. Então as pessoas colocam culpa até num terceiro que não era ela, mas era ela sim. Aquilo que você pode fazer, aquilo que eu posso fazer, Deus não vai fazer por mim. É preciso que a gente realmente assuma as nossas responsabilidades. Agora, quando nós falamos da ira, nem sempre a ira é pecaminosa. A palavra fala: vós irais, mas não pecais. Jesus Cristo, quando estava vendo o templo repleto de salteadores, ladrões, cambistas, ele mesmo fez um equipamento que é chamado de azorrague, e saiu quebrando tudo, saiu derrubando tudo. Por quê? Zelo pela casa do seu pai, zelo. Então toda vez que você está indignado contra uma coisa, contra um pecado, e não contra uma pessoa, mas contra o pecado que está sendo executado, isso não é pecaminoso. Agora você não pode deixar isso transformar-se em um pecado na sua vida, né? E agir com vingança, e agir querendo o mal daquela outra pessoa. A própria palavra diz que Deus se ira. Salmo 7:11 diz: Deus é justo juiz, Ele sente indignação todos os dias. Deus se ira contra a injustiça, Ele fica indignado contra a perversidade, e um dia Ele ajustará as contas com todos os que praticam a maldade. Existe um sermão na internet, quem puder assistir esse sermão, por favor assista. Jonathan Edwards, Pecadores nas mãos de um Deus irado. É um sermão que todo cristão deveria assistir. Há mais de 200, 300 anos atrás que ele pregou esse sermão. As pessoas achavam que o chão iria abrir, que elas desceriam para o inferno. De tanto que ele entendeu a ira de Deus sobre a pecaminosidade do ser humano.
Então nós não podemos desconsiderar isso. João 3,36 fala que quem crê no Filho tem a vida eterna, e quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Deus está irado contra o pecado. Então, se eu estou pecando, Deus está irado contra o meu pecado. Ele está indignado contra o meu pecado. E dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A palavra relata. Então, qual que é a decisão que eu preciso tomar se Deus está irado contra o meu pecado? Me arrepender. O único antídoto contra o pecado é a confessar e arrepender. E deixar. E aí você vai ser liberto do seu pecado. Efésios 4:26, irai-vos, mas não pequeis, e não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Quantas pessoas, irmãos, têm convivido com esse pecado por dias? Eu conheço casais que estão de mal um do outro por semanas, pais não falam com filhos por semanas, com meses. Está errado, não pode. A Bíblia fala que a gente não pode deixar o sol se pôr contra a nossa ira. Então, se há alguma situação entre eu e a minha esposa, entre eu e os meus filhos, eu preciso resolver hoje, antes de dormir. Porque se eu deixo o sol se pôr sobre a minha ira e vou dormir com aquilo ali, aquilo vai começar o quê? Enraizar no meu coração. E a palavra também fala contra a raiz da amargura. Aquilo que você não resolveu em tempo, vai ser muito mais difícil para resolver com o tempo passando. Aquilo vai criando raiz dentro do seu coração, aquela amargura vai criando raiz, ela vai se tornando ódio, e o ódio, ele chega ao ponto de você querer assassinar a outra pessoa. Você não suporta mais nem olhar para aquela pessoa. Se a pessoa está vindo na sua direção, você passa para o outro lado da rua. Isso é ódio, isso é pecado. E eu não estou falando aqui de pessoas que não conhecem a Deus, não estou falando de pessoas que professam o nome de Jesus como seu Salvador. Então, se há aqui nessa noite algum de nós que vive com esse pecado, a gente chama até de pecado de estimação, mas eu não consigo resolver, eu não consigo liberar esse perdão, eu não consigo pedir perdão, eu não tenho nem coragem de olhar para a pessoa. Eu tenho tanta vergonha dela pelo que eu fiz que eu não consigo mais olhar para ela. Mas o fato é que é mais simples do que você pensa. Quanto mais você se quebranta, você se derrama perante a pessoa, se arrepende, mais rápido aquela pessoa vai te perdoar. Talvez ela não vai te perdoar no mesmo momento, mas ela vai pensar que você está realmente disposto a mudar a sua vida, disposto a se arrepender daquilo que você fez. E você precisa perdoar. Ah, mas eu não estou vendo naquela pessoa que ela está arrependida. Eu tenho ouvido isso. Eu não consigo ver nos olhos dela que ela está arrependida. Olha, a palavra não fala que você tem que ver nos olhos do outro que ele está arrependido. A palavra fala que você tem que perdoar. O perdão, ele não é algo opcional. É obrigatório para o crente. Então nós precisamos perdoar, ainda que o nosso coração esteja doendo pelo que nos fizeram. Só que a palavra vai além. Eu não preciso que a outra pessoa venha até mim me pedir perdão. Eu posso ir até ela e oferecer o perdão. Aí é um gesto nobre, meus irmãos. Quem já teve a oportunidade de ir até aquele ofensor, que te ofendeu, que te machucou, te magoou, e vai até ele e oferece o perdão, irmãos, é algo sobrenatural. Eu já tive essa oportunidade. Então, se você não teve essa oportunidade, usufrua dessa oportunidade, porque é bíblico. Vá até ele, ofereça. Sabe por que é bíblico? Jesus, o nosso Deus, não dependeu de eu me arrepender para ele me perdoar. Ele já me concedeu perdão, ele já me perdoou. Eu levantei a minha mão para ele, recebendo, mas ele já tinha me oferecido aquele perdão lá na cruz do Calvário. Não dependeu da humanidade tomar uma decisão de corrigir o seu coração. Não, ele se ofereceu, ele abriu mão da sua glória celestial, glória eterna, e desceu a esse mundo aqui, padeceu uma morte de cruz, para te oferecer o perdão. A Bíblia fala
que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele foi lá e nos resgatou, Ele nos concedeu perdão. Então, lance mão daquilo que Deus já fez por você. Então, o Senhor Jesus, Ele se indignou contra o pecado, e nós também devemos nos indignar contra o nosso próprio pecado. Muitas vezes a gente se indigna contra o pecado do outro. O outro está fazendo errado, o outro isso, o outro aquilo, mas aquilo que está dentro do meu coração, que eu não quero que ninguém veja, é mais difícil. Então nós precisamos reconhecer o nosso próprio pecado. Agora, continuando um pouco na história, lá nos versículos 14 a 17, nós vamos ver a sabedoria de duas pessoas. Duas pessoas. Eu estava muito focado em Abigail. Eu vou falar de Abigail, mas eu quero falar de uma outra pessoa, que era o servo de Abigail. O versículo 14 ao 17 diz o seguinte: um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada nós perdemos. Dia e noite, eles eram como um muro ao nosso favor, durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando das nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Eu quero pensar com vocês, irmãos, sobre esse servo de Nabal, servo de Abigail. Quando os homens de Davi chegaram até a casa de Nabal e fizeram aquela pergunta, e Nabal os escorraçou de lá, Abigail não sabia, ela não estava lá presencialmente, ela não estava lá, então ela não sabia o que poderia estar acontecendo. Então, seria um dia comum na vida daquela mulher, mas a morte já estava chegando na sua casa, porque Davi já tinha saído com a sua tropa de 400 homens para ir matar todos os homens, sexo masculino naquela cidade, dos empregados de Nabal. Ele ia fazer isso. Então a morte já estava chegando, mas Deus levantou um homem. Eu não sei o nome dele, a Bíblia não fala o nome desse homem. Esse homem foi uma torre de vigia na casa de Nabal. Ele teve a ousadia de ir até a sua senhora e conversar com ela, explicar para ela tudo o que estava acontecendo. E ele falou para ela: senhora, eu não fui até o meu senhor porque ele é um homem de Belial, ele é um homem mau, ele não vai me ouvir. Então eu estou trazendo essa informação para a senhora, porque a senhora é uma mulher sábia, a senhora vai saber o que fazer. E eu gostei muito de observar a atitude desse homem, porque quantas vezes a gente é inerte perante uma situação de crise que está acontecendo? Quantas vezes a gente se exime de tomar uma postura perante algo grave que está acontecendo? Irmãos, nós podemos dar N exemplos na nossa sociedade, mas nós podemos falar até no seio da igreja: algo errado está acontecendo, mas eu prefiro cruzar os meus braços e fingir que eu não vi, não sei de nada, e a morte está chegando. A crise está chegando, e eu absolutamente cruzo os meus braços, não faço nada. Mas esse homem aqui, que eu não sei o nome dele, ele me dá uma lição, e uma lição preciosa: eu não posso deixar. A morte está chegando, eu preciso me defender. Ele iria morrer, ele seria um dos que morreria. A carnificina já estava montada, ele seria um que morreria, mas ele teve uma decisão. Eu conheço uma pessoa que pode resolver esse problema, e é uma mulher, e é a minha senhora. Ele era um servo dela, e a Bíblia falou que essa mulher não era só bonita, era uma mulher sábia, uma mulher inteligente, era a mulher de Provérbios 31. Então, jovem rapaz, você está procurando uma moça para se casar? Procure uma mulher como essa. Leia Provérbios 31 e você vai ver as qualidades que essa mulher tem. Eu sei que aqui tem várias dessas mulheres, glorificado seja o nome do Senhor. Mas observe, porque as pessoas vão te procurar. Esse homem procurou, ela tinha duas opções:
deixar para lá ou tomar uma postura. Ela precisava tomar uma decisão, e ela tomou uma decisão, e a palavra fala que ela tomou uma decisão rápida, ela foi ágil em tomar uma decisão, ela não parou, ela foi resolver a sua vida. Então, seja esse homem. Quando você ver algo que está errado, tem alguma coisa que não está encaixando, levante a mão, fale. Não estou dizendo aqui de fazer fofoca, não é isso. É levantar a mão perante uma situação de crise, uma situação em que, se eu não fizer nada, o pior vai acontecer. Então, não seja omisso. Eu estou falando isso para mim primeiro, né? Eu odeio quando um pastor fica só lançando as palavras para o auditório. Não, a pessoa que está aqui à frente precisa primeiro se incluir nessa mensagem. Irmãos, quando eu li, eu me estremeci, porque várias vezes eu deixei de relatar coisas que eu poderia ter relatado. Eu deixei de fazer várias vezes coisas que salvaria a vida de outras pessoas. Eu abri mão de fazê-lo, e eu me arrependi por isso, e pedi perdão ao meu Senhor. Então esse homem, ele foi usado por Deus. Ele foi usado por Deus. Agora, a segunda pessoa que foi usada por Deus foi Abigail. Que mulher sábia, que mulher inteligente, mulher trabalhadora. Essa mulher, ela não esperou, ela conhecia o marido que ela tinha. Ela não foi até ele pedir permissão para ela separar os mantimentos, não, porque ela sabia que ele não iria deixar. Porque é um homem brutal, é um homem de Belial, um homem maligno. Ela sabia, ela conhecia, ela já convivia com ele. Então ela tomou a decisão. E a mulher de Provérbios 31 que eu acabei de citar, é aquela mulher, não é aquela mulher que fica só em casa, não. Ela trabalha, ela cuida dos filhos, ela cuida do marido, ela cuida de si mesma, ela faz negócios. É uma mulher inteligente, como várias mulheres que nós temos aqui nessa noite. Ela era uma mulher inteligente, ela foi ágil, foi lá e separou os mantimentos todos, pegou o que tinha de melhor, e ela chamou os seus servos e tomou uma decisão importante. Falou: servos, pega todos esses mantimentos que estão aqui, e vocês vão colocar em cima desses jumentos, e nós vamos descer aqui, nós vamos encontrar com Davi, e nós vamos descer carregados. E o interessante é que aquela mulher conhecia a sua história. Ela fez uma coisa que já tinha acontecido lá no passado, quando Jacó foi fazer as pazes com seu irmão Esaú. Já tinha muitos anos que Jacó não falava com seu irmão. Ele estava com tanto medo de Esaú, da retaliação que poderia acontecer, que ele teve uma ideia de pegar os presentes, vários presentes, e colocando lá nos animais, e foi colocando na frente, vai chegando para frente, e os presentes todos na frente, e ele ficou lá atrás. Ele foi ficando, para que quando Esaú fosse vendo aqueles presentes, todas aquelas coisas, a ira dele, a fúria dele iria se aplacando aos poucos, até chegar o encontro final dos dois irmãos. Então aquela mulher conhecia sua história, então ela mandou os presentes na frente. Se tem alguém irado, furioso contra nós, então vamos aplacando a ira dessa pessoa. Então foi assim que ela fez. E aí, o encontro foi inevitável. O encontro foi inevitável. Aquela mulher, ao encontrar Davi, ela caiu-se em terra, ela se quebrantou, ela se arrependeu, ela se humilhou perante Davi e os seus homens. Davi estava com 400 homens, com espadas desembainhadas, prontos a cumprir uma coisa que estava no coração deles. Não era a vontade de Deus se Davi fizesse o que ele estava querendo fazer. Não era a vontade de Deus, mas ele estava fazendo. E aquela mulher, ela, com pena de perder a sua própria vida, ela fez a única coisa que restava para ela fazer. Ela se derramou perante Davi. E o mais curioso no que aconteceu com aquela mulher é que ela não falou mal do seu marido. Ela pediu perdão por ela. Senhor, perdoa o meu pecado, perdoa o nosso pecado. Ela não estava maldizendo o seu marido, não, ela estava se incluindo no pecado do seu marido. É tão importante que a gente, como igreja, entendamos que não é o pecado do outro, não, é o nosso.
nós precisamos entender que nós pecamos. A graça de Deus, ela foi manifesta, salvadora a todos os homens. Eu não posso olhar para o outro achando que só ele que peca. Nós pecamos. Hoje de manhã o pastor André falou muito sobre isso. Nós pecamos. O pecado não pode ser uma constante na nossa vida, não. Mas nós pecamos. Quando o Senhor nos levar para o céu, nós vamos estar completamente livres da presença do pecado. Mas enquanto aqui nesse mundo, nós pecamos. E ela se incluiu. Nós pecamos. Nós erramos. Isso demonstra humildade. Apesar da sabedoria, da inteligência daquela mulher, ela era muito humilde, era uma mulher quebrantada, era uma mulher que não olhava para a sua própria vida por cima. Eu sou melhor do que o meu marido é um homem de Belial, eu sou uma santa. Não, ela se incluía no próprio pecado do seu marido. E Provérbios 15 novamente diz: a palavra calma desvia o furor. Então aquele quebrantamento daquela mulher começou a aplacar a ira de Davi. E Davi entendeu isso, porque ele estava agindo por conta própria. Ele estava agindo baseado numa fúria do seu coração. Mas ali, naquele momento, Deus estava transformando a situação do seu servo Davi. Gênesis 50, 20, fala que Daniel disse aos seus irmãos: vocês intentaram mal contra mim, mas o Senhor transformou o mal em bem. O mal que Davi faria sobre a casa de Nabal, o Senhor o transformou em bem, usando quem? Um homem que eu não sei o nome, e a mulher que eu sei o nome, era Abigail. Ele usou essas duas pessoas para aplacar a fúria de um rei. Deus, irmãos, é quem opera em nós o querer e o realizar. É Ele quem faz, não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com os pastores aqui dessa igreja, não, é Deus quem tem feito. Se você está aqui nessa noite, Deus que te trouxe, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Davi era um homem amado por Deus, e Deus estava ali trazendo para Davi um livramento de agir contra a sua própria vida. E Davi falou no versículo 32, então Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito seja a tua prudência. Olha só, Davi era um homem que abençoava as pessoas. Davi estava bendizendo a Deus pela prudência daquela mulher. E bendita seja você mesma, que você me tolheste de derramar sangue, que por minha própria mão eu iria me vingar. Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, que me impediu que eu fizesse esse mal, eu não vou acabar com a vida de Nabal, e não vou acabar com a sua vida. E chamou os homens dele: podem voltar, que eu não vou cumprir aquilo que eu estava querendo cumprir. Então Davi louvou a Deus pela vida daquela mulher, e ele vira para ela e fala: pode subir para sua casa, você está livre, você está livre. Enquanto um rejeita a paz, enquanto um rejeita a bênção, o outro recebe. E aí eu pergunto para você: você é aquele que rejeita a bênção de Deus, ou você é aquele que recebe a bênção de Deus? Glória a Deus, porque nós estamos aqui levantando a nossa mão, porque nós não rejeitamos a bênção de Deus. A bênção do Senhor está sobre nós. A bênção do Senhor é uma canção que fala que ela vai nos perseguir, Samuel? A palavra fala que vai nos perseguir, vai nos caçar. A bondade de Deus, ela vai nos caçar. E a Deus pertence a vingança. A palavra continua falando ali que naquela mesma noite, Abigail voltou para casa e Nabal estava dando um grande banquete, como um banquete de rei. Estava bebendo, enchendo a cara, estava ébrio. Um banquete de rei, imagina-se que era um banquete caro, Para Davi ele não podia ajudar, mas para si mesmo ele tinha muito para poder gastar. E aquela mulher, como sábia que era, ela esperou a ebriedade sair do coração do seu marido, e no dia seguinte ela o procurou. Olha como essa mulher é inteligente, ela sabe até a hora de abordar as pessoas.
Então, precisamos também entender isso. Qual o momento certo para a gente abordar as pessoas, né? A gente precisa entender. Essa mulher entendia, ela foi até ele, contou para ele tudo o que aconteceu. No mesmo instante, aquele homem entrou em estado de choque. Nós não sabemos que tipo de choque é esse, mas ele não conseguia falar nada. É como se ele tivesse amortecido o seu próprio coração. Ele ficou travado. Por quê? Ele sabia quem era Davi e sabia a coisa errada que ele tinha feito, o pecado que ele tinha cometido contra Davi, e sabia que a morte estava chegando na sua casa. Então ele ficou completamente travado. E a Bíblia continua dizendo que em 10 dias aquele homem veio a morrer, mas não foi uma morte natural. A morte daquele homem foi provocada pelo próprio Deus. Por quê? A Deus pertence a vingança. Davi queria agir por meio da sua fúria, por meio da sua ira, mas o Senhor livrou ele de cometer aquela atrocidade. Deus é o que vingou Davi daquele pecado. Então, meus irmãos, não se preocupe se você está sendo injustiçado. A Deus pertence a vingança, é a Ele, não é do nosso jeito, não é do jeito de Davi, é do jeito de Deus, e não é no nosso tempo também. No caso de Davi ali durou 10 dias, a vingança de Deus durou 10 dias, demorou 10 dias, mas às vezes no meu caso pode demorar 10 anos, 20 anos, eu não sei. Eu prefiro deixar nas mãos do Senhor, porque Ele age com sabedoria, diferentemente de mim. Então aquele homem morreu, e a vingança, conforme Deuteronômio 32, 35, o próprio Deus falou: minha é a vingança, e minha é a recompensa. Então, se você não age de acordo com a sua vontade, a recompensa por esse ato também é do Senhor, e no tempo dele. Mas o importante de tudo, quem sou eu nessa história? Nós falamos aqui de 4 personagens. Nós falamos de Davi, nós falamos de Abigail, nós falamos de Nabal, e nós falamos do servo de Nabal. Eu não sei com quem você se enquadra nessa história. O fato é que todos nós queremos achar que nós somos a sábia Abigail, porque a nossa natureza nos mostra um senso de justiça própria, que sempre coloca a gente como o melhor da história, o sábio, aquele que aplacou a ira, aquele que fez tudo certo. Mas nem sempre nós agimos como Abigail agiu. Muitas vezes a gente também se encaixa como aquele homem, né, que ao primeiro perigo que ele viu ali, ele foi lá alertar. Ele era uma torre de vigia, né? Ele estava ali fazendo um trabalho de alerta. Muitas vezes nós nos encaixamos como esse também. Agora, às vezes também nós somos como Davi, que nós estamos irados, alguém fez algo contra nós, nós estamos magoados e nós queremos agir com justiça própria. Eu acho que na maioria das vezes nós somos como Davi, agindo por vontade própria, sem pedir a Deus uma orientação a respeito da decisão que nós precisamos tomar. Quantas vezes a gente erra, quantas vezes a gente peca com a ira, com a fúria. Quem sou eu nessa história? E se eu sou o Nabal da história? Se eu sou aquela pessoa de duro trato, aquela pessoa maligna, aquela pessoa que não ouve ninguém, que só ela que acerta, só ela que tem razão, independente de qualquer coisa, ela está agindo com falta de sabedoria, falta de bom senso. Eu nunca quero ser como esse homem, mas às vezes eu sou como esse homem, às vezes eu ajo como esse homem, mas eu sou cristão, eu já entreguei a minha vida a Jesus, mas às vezes está me faltando sabedoria, está me faltando graça no coração, eu estou agindo como Nabal. Eu não sei com quem você se parece nessa história,
mas o fato é que o Senhor está falando aqui para cada um de nós nessa noite. Você pode tomar uma decisão ao lado de Jesus Cristo, Ele vai mudar a sua história. Eu falei mais cedo também que uma pessoa da minha família, quando ela ficava embriagada, ela tomava decisões que no outro dia ela se arrependia, quebrava a casa tudo, depois precisava da ajuda das pessoas para poder restaurar aquela casa, e na semana seguinte quebrava tudo de novo, até que ele teve um encontro com Jesus Cristo, e o Senhor Jesus transformou a vida dele, e ele não está mais entre nós, ele já está nos céus, ele está com Deus, mas a história dele foi completamente mudada. Ele era um Nabal, mas depois ele se transformou num homem sábio, um homem cheio de Deus, um homem cheio de sabedoria, e hoje ele está nos céus com o Senhor. Então, se você é como Nabal, se arrependa. O Senhor Jesus, Ele está de braços abertos. Ele fala que a mão dele não está encolhida para que não possa salvar, o ouvido dele não está tapado para que ele não possa ouvir, mas é o nosso pecado que faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, se o meu pecado está fazendo separação entre mim e Deus, eu estou orando e não estou sendo ouvido, eu não estou sendo atendido. Deus está com o ouvido tapado? Não, Ele não está com o ouvido tapado, é porque você não está confessando o seu pecado. Aquele pecado está lá debaixo daquele tapete, você vai guardando, e vai guardando, e vai guardando, e você nunca desfaz daquilo. É preciso que você confesse. Houve na minha vida um pecado que eu não conseguia deixar, de jeito nenhum, por mais que eu orasse, eu não conseguia deixar, mas uma noite, eu tive que acordar, e conversar com a pessoa que eu estava pecando contra ela. Foi naquela noite que eu confessei o meu pecado, eu fui liberto completamente daquele pecado. Eu não sei qual que é o seu, eu não sei o que está separando a sua vida de ter uma vida superlativa na presença de Deus. Não estou falando aqui de dinheiro, não estou falando aqui de bens, de riqueza, não. Estou falando de uma vida plena na presença de Deus, uma vida de agradar a Deus em tudo que você faz, uma vida que você vai viver ela para Deus, você vai dedicar a Deus, porque quando o Senhor vier, se vier uma terceira guerra mundial, como grandes especialistas falam que vier, se você for alvejado, e você fechar os olhos aqui para essa realidade, você vai abrir os seus olhos instantaneamente para a realidade dos céus. Estou falando sobre isso, de você não ter dúvida mais acerca da sua salvação, de você não ter dúvida mais que o Senhor transformou a sua vida, tirou você de ser um Nabal, um homem maligno, um homem perdido, para ser uma pessoa salva em Cristo Jesus. Ele pode fazer isso por você. Enquanto nós vamos ouvir essa música final, que Deus possa falar ao seu coração, mas que você tome uma firme posição na sua vida, para que Deus entre e faça uma faxina completa no seu ser, no seu coração, para que você tenha um coração de Abigail, um coração manso, humilde, que você se derrama na presença de Deus, e Deus ouve a sua oração, e Deus derrama graça, e Deus derrama vida sobre você. Pai, nós glorificamos ao Teu nome. Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado por essa mensagem que o Senhor nos deu, ó Pai. Ó Senhor, a morte estava chegando na casa daquela mulher, Abigail, mas o Senhor, ó Deus, também estava chegando com vida. O Senhor estava restaurando ali aquela casa, o Senhor estava trazendo paz para aquela casa, o Senhor estava trazendo alegria para aquela casa. Senhor, muito obrigado por tudo. Que cada um de nós aqui nessa noite possamos, ó Deus, ter o coração daquela mulher, ter o coração daquele servo que alerta um ao outro sobre o pecado, que nós possamos confessar o nosso pecado, para que o nosso amanhã seja melhor do que hoje,
O hoje, ó Deus, está repleto de coisas que nós queremos tirar da nossa vida. O hoje, ó Deus, está repleto de coisas que não agradam ao Senhor, mas nós queremos tirar da nossa vida. Nós queremos ficar livres disso, ó Pai, desse fardo, ó Pai, de tudo isso que traz desgosto ao Senhor, que traz ira ao coração do Senhor. Nós queremos, ó Pai, que o Senhor venha sobre a nossa vida, traga transformação. E se há alguém nessa noite, ó Deus, que precisa fazer esse conserto, se arrepender do seu pecado, entregar a sua vida completamente no altar do Senhor, que o Senhor possa fazer uma mudança transformadora e radical em cada coração. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém, amém e amém.